se torna um hábito. Olha só que doideira, hein, mano? Só foi eu postar esse vídeo no TikTok que eu descobri uma porrada de coisas sobre ReZero. Descobri também que tem várias e várias rotas de escolhas que o próprio Natsuki faz e que desencaminhavam eventos totalmente diferentes da história padrão. E hoje eu apresento pra vocês a Rota da Gula. Tem umas coisas aqui importantes, é uma rota diferente da rota original, então o que vai acontecer aqui não vai acontecer no anime, obviamente, então se você quiser ver o que poderia acontecer por uma escolha diferente, aí é com você, beleza? E outra coisa, se você tá vendo esse vídeo no TikTok, YouTube ou qualquer outra plataforma, não vem me culpar de spoiler, cara, pelo amor de Deus, hein? Já tô avisando, já arrasta esse vídeo já se você não quer spoiler. Porque, obviamente, pra fazer o início desse vídeo, eu preciso contar como o Subaru vai superar alguns obstáculos. Então, deixando isso avisado, vamos pra Rota da Gula. Bom, primeiramente aqui, como o Subaru vai superar as adversidades da torre e como ele vai tomar uma outra decisão. Bom, na rota principal de ReZero, ele é salvo pela Emilia. A Emilia consegue fazer ele pensar melhor sobre a situação e assim eles juntos tentarem recuperar a memória do Barusu em algum momento e de alguma forma também. E na Rota da Gula ele acaba ficando com a ideia primordial na cabeça de saber quem era o Subaru Natsuki. E para conseguir isso, ele mata quase todo mundo que estava ali na torre junto dele. E após isso, ele lia o livro de cada pessoa que ele havia matado que tinha conhecido o Subaru Natsuki. Exceto duas pessoas. A Shaula, que ela tinha ficado viva porque ela era totalmente obediente ao Subaru, e a Anastácia, de certa forma ela conseguiu fugir da torre e voltar para sua cidade. E já o Subaru também saía da torre junto da Shaula. E nessa, ele continuava se remendando. Ele ainda se sentia incompleto. Em uma das suas andanças com a Shaula, ele encontrava uma garotinha. Então o Subaru perguntava se aquela garotinha sabia o seu nome, onde a mesma respondia que não. E com isso, o Subaru aceitava a resposta dela. Afinal, segundo ele, a vida era feita de escolhas. Mas deixando isso de lado, uma certa pessoa perguntava ao Subaru se já não estava na hora do almoço. Onde o Subaru, ao ouvir aquele chamado, esfregava a mão na sua barriga e dizia que já passava do meio-dia, e que ele não tinha se atentado antes à fome porque ele estava concentrado em caminhar, sem se importar com nada. E ele ia além. O Subaru dizia que aquela estrada não parecia ter fim, por isso ele só focava em andar. Mas ele deixava aquilo de lado e ele perguntava se a Emilia Tan não estava cansada. Pois é, o Subaru estava falando com a Emilia, onde ela respondia que estava tudo tranquilo e que ela só estava preocupada com o Subaru mesmo. E neste pequeno papo o Subaru até faz uma piada, dizendo que ele estava com tanta fome que o seu estômago e suas costas estariam grudados. Porém, agora outra pessoa entrava na conversa, dizendo que não era para ele provocar a Emilia e que não importava o quanto o estômago dele estivesse vazio e roncando, que jamais as suas costas e seus estômagos ficariam grudados um no outro. É uma piadinha que o Subaru tinha feito anteriormente. E sim, rapaziada, logo em seguida ela dizia "eu diria". Essa era a Beatriz. E entre umas brincadeiras ali e outras com a Emilia e a Beatriz, o Subaru perguntava se a Emilia Tan ou a Beatriz se tinha algum pedido para ele, onde a Emilia gostaria que ele utilizasse a maionese, onde tinha sido produzida pela Han, onde o Subaru aceitava o pedido dela e ressaltava mais uma vez sobre a Han ter feito bastante estoque, e o Subaru também dizia que ela finalmente conheceu o apelo que a maionese tem, onde após dizer isso, a própria Han dizia para ele parar de falar coisas tão idiotas. Prosseguindo, o Subaru arrumava sua bagagem ali, ele fazia um pequeno acampamento na estrada principal, onde ele, após dizer que a saudação que a Han tinha feito a ele foi um pouquinho abrupta, a mesma respondia para o Subaru fazê-la parar de rir, afinal ela só estava fazendo um pedido profissional. Além do mais, a Han detesta a maionese, Ela dizia que ela não poderia confiar um bom tempero tão azedo e branco. Pois é. Onde o Subaru dizia que aquilo tudo era um exagero, afinal ela não poderia negar o sabor de uma batata cozida no vapor. Só de pensar nisso já me dá uma água na boca. Mas enfim, vamos aqui resumir um pouquinho, Depois deles finalmente prepararem aquelas batatas a vapor, eles batiam aquele papinho agradável. O Subaru aqui dizia que a palavra da Emilia
era acima da palavra da Han, onde a mesma ficava besta com a situação, dizendo que a idade alfa dela seria diminuída caso a Emilia invadisse mais os pensamentos dela. E após essa árdua conversa, né, a Han acaba cedendo, dizendo que realmente a maionese era um tempero maravilhoso. Em comemoração, o Subaru dizia que hoje no almoço teria muita maionese. Até a Mei Li e o Julius aparecem também nessa conversa. E foi aqui que as coisas começaram a parecer mais nítidas pra gente. Porque como sempre, né, o Julius vinha aqui, ele apaciguava meio o clima com o seu cavaleirismo, e o Subaru não gostava muito disso, né? E no fim, a Emilia dizia que eles eram sempre bons amigos, onde o Barusu mais uma vez dizia que aquilo tudo não passava de um mal entendido, e quando ele finalmente ia explicar algo a mais, ele não conseguia. Os seus lábios ficavam duros. E nesse mesmo instante, tanto a Emilia quanto todos os outros que estavam na volta de Subaru se paralisaram. Mas ao seu redor, o mundo, o vento que soprava em seus cabelos, nada tinha parado. Tudo ao seu redor estava normal, exceto os movimentos de seus companheiros. Porém, antes de sabermos o que está acontecendo, o Subaru era chamado por outra pessoa. Essa era a Shaula. A Shaula tinha voltado ali, ela estava mais distante do Subaru, e ela perguntava, ao ver como seu mestre estava, né, se ela tinha estragado tudo de novo, onde o Subaru respondia que não. Ela não tinha feito nada de errado. Então, vendo que o Subaru tinha feito o almoço, ela se sentava para almoçar. Mas ué, cadê os outros? Vocês perguntam? Rapaziada, eles estão todos mortos. Pois é, rapaziada, tava acontecendo a mesma coisa com a Mei Li no último episódio da 4ª temporada. Eles ficaram ali na mente do Subaru. O Subaru tava conversando sozinho esse tempo inteiro. Meio que a forma da Shaula tratar o Subaru não mudou. Ela ainda continua dando em cima do Subaru e o mesmo continua rejeitando os pedidos de casamento dela. Embora que o Subaru aumentou a afeição pela Shaula, afinal ela ajudava ele ali na situação que eles estavam. Porém, o Subaru não se sentia completo. Por isso, a gente vai para a segunda parte dessa rota, onde após a Shaula perguntar ao seu mestre aonde eles iriam agora, onde a Han até faz uma piada aqui dizendo que se ele fosse pro lado, ele poderia se jogar de um penhasco e acabar morrendo. Onde após responder isso, né, o Subaru dizia para sua incrível irmã não fazer uma sugestão tão assustadora assim. E rapaziada, enquanto ele estava andando aqui pela estrada principal até o seu próximo objetivo, ele acabava encontrando com o irmão do Otto. E por ele conhecer o Subaru, obviamente isso não acaba bem para ele, né, resumindo, ele virava um livro praticamente para o Subaru, e é nessa que a gente descobre o objetivo do Subaru, que é uma jornada de autodescoberta. Ele ainda se sente incompleto mesmo tendo absorvido as memórias da Han, da Emilia, da Beatrice, do Julius, da própria Mei Li. Então ele tá nessa jornada de autodescoberta para descobrir quem é o verdadeiro Natsuki. E o irmão do Otto acaba descobrindo isso da pior forma possível, né? Onde após o Subaru dizer que ele estava nessa autodescoberta, a gente descobre que ele já estava vendo as coisas de outra perspectiva, né? E no fim ele só desejava que o Subaru tivesse uma boa sorte. Então após ele ser abatido pela Shaula, o Subaru escondia o corpo dele e lá ia o Subaru ao seu objetivo. Ele olhava para o lado e avistava uma vila. E assim mesmo ele se perguntava a quantas pessoas conheciam Natsuki Subaru. E aqui, né, na parte 3, a gente via que o Subaru, a cada vítima que ele fazia, ele lia os livros. E não importasse quantas vezes ele passasse por aquilo, ele nunca se acostumava. E depois dele terminar de ler o livro do Randy, né, no total isso dava cerca de 23 livros lidos por ele. Na busca de encontrar outros livros assim, né, a biblioteca era muito grande, não era muito prático você ser só duas pessoas ali procurando um livro com um único nome, então isso acabava irritando muito o Subaru, onde ele de qualquer forma, não importasse o tempo necessário, queria saber quem era ele e o que ele tinha causado para todas as pessoas que ele tinha conhecido naquela história. Então ele tinha que trazer o verdadeiro Subaru Natsuki de volta. Só que percebendo que o Subaru estava ficando meio transtornado com toda aquela situação, né, a Emilia tomava frente, né, perguntando o que iria acontecer depois daquilo.
E o Subaru, olhando para ela, dizia que depois eles iriam se encontrar novamente. Eu não tô me aprofundando muito nisso, mas rapaziada, tá uma tensão absurda entre eles. E meio que não acontecer isso, né, é praticamente impossível, afinal vocês conhecem a Emília. Ela não tá gostando nem um pouco das escolhas que o Subaru tá tomando. Porém, aquele clima era cortado pela Shaula, que ela tinha conseguido encontrar o próximo livro, e com isso ele continuava se remendando. E agora a gente vê a história por outra pessoa, onde ela dizia que o Subaru tinha vascado todo mundo, vascou o Julius, a Emília, a Beatrice, e que ela só tinha conseguido sair viva daquele lugar por uma certa sorte. Essa era a senhorita Anastácia. Aí sim, pessoal, quem ainda está em posse do corpo é a Ecdna, mas prosseguindo, ela passava todo o seu relatório da missão sobre as torres e o resultado final, e que ela não poderia de certa forma ignorar o que estava por vir. Eles estavam ali na cidade de Prestrela e na sua frente quem estava era o Reinhardt, que não queria acreditar no que a Anastácia tinha dito. Outra pessoa ali que chegava junto do Reinhardt era o amigo Otto, que não acreditava nas escolhas que o Subaru estava fazendo, mas que ainda assim ele perguntava à senhorita Ecdna como ele iria pretender fazer aquilo, onde o Reinhardt não gostava muito de ter ouvido isso. O Reinhardt não estava processando muito bem a situação, né? Ele não acreditava que o Natsuki iria fazer as barbaridades que ele e a Anastácia tinha falado. Porém, no fim, eles acabavam acreditando, né? Porque o que acontece? O Natsuki não tinha poder para matar todo mundo ali, isso é um fato. Porém, quem estava ajudando ele tinha a Shaula. Então, após trazer isso à tona, todos ali naquela sala, inclusive o Garfield, começam a acreditar mais naquela possibilidade. E rapaziada, depois de eles estarem discutindo sobre isso, né, a Ecdna até fala que a sua empresa estava em perigo, mas que mesmo assim ela ajudaria os seus funcionários a acharem outros empregos. A gente até tem um momento paterno aqui do Ricardo, né? Só que tudo isso é interrompido pelo Subaru, que causava uma inundação na cidade de Watergate, simplesmente da mesma forma que o culto da bruxa havia causado lá na terceira temporada, só que agora por ele mesmo. E de um lado de fora da cidade, o Subaru dizia que aquela armadilha era simplesmente incrível. Só que, rapaziada, ele estava acompanhado de novas pessoas, a Petra, a Frederica e, pasmem, até mesmo o Roswald. Antes de ir para a cidade de Watergate, né, ele passou na mansão e fez o estrago. Cara, agora eu fico triste porque eu queria muito ter visto o fight da Shaula contra o Roswald. Mas conhecendo o Subaru dessa rota, né, nem deve ter sido tão difícil assim. Ele só deve ter esperado o momento certo e mandou a Shaula tacar o tiro nele. Voltando aqui, né, o Subaru dizia que agora ele iria para o seu principal objetivo, ir para a cidade. E na cidade, após o Garfield salvar o Otto de quase ser afogado, o Garfield se perguntava quem que tinha feito aquilo. Mas tempo era uma coisa que eles não tinham, rapaziada. Eles começavam a discutir ali, o Otto e o Garfield, e a Shaula aproveitava isso para acertar o Garfield de uma posição estratégica. Mas o que acontece, né? O Garfield até conseguia desviar todos os tiros de luz dela, mas o Otto, em contrapartida, antes mesmo disso acontecer, já tinha sido atingido, porém não tinha sido fatal. E enquanto o Garfield dizia pro Otto se esconder, afinal era só os dois, o mesmo ia pra cima daquele inimigo. E cara, é triste, mano, porque o Garfield, ele não tava acreditando no que a Ecdna tinha dito. Pra ele, o Subaru não tinha feito aquelas burradas, mas foi ele se aproximar dos inimigos que ele acabou descobrindo a verdade. Ele percebia que era o Subaru, mesmo estando com um cabelo e um dos olhos diferentes. E nessa fração de segundos, ele consegue ser pego desprevenido pela Shaula, rapaziada. Pois é, o nosso menino Garfield foi de Vasco. E enquanto o Otto estava se amaldiçoando pela sua parte insensível ter tomado conta, ele poderia ter tomado uma decisão melhor, segundo ele mesmo, o Subaru acabava de se revelar a ele. E antes de qualquer coisa, o Otto perguntava ao Subaru o que tinha acontecido com o seu cabelo e com o seu olho. E mesmo com esse tom aqui de pergunta, eu acho que o Otto estava querendo aqui era ganhar tempo, né? Tanto que depois ele dizia que o plano do Subaru iria falhar. Até o Subaru perguntava o motivo disso, e o Otto respondia que era para ele ter mirado no Reinhardt e não no Otto. E após afirmar isso ao Natsuki, o mesmo soltava um leve sorriso, deixando o Otto surpreendido, afinal ele não sabia o motivo daquilo. E o Subaru respondia que na verdade que o Otto tinha entendido as coisas errado, que era ele a sua principal ameaça.
Afinal, diferente do Reinhard, o Otto era um ótimo estrategista, e diferente do Reinhard, que seria muito mais trabalhoso de pegar desprevenido e atacá-lo, o Otto era a melhor das escolhas. O próprio Subaru admitia que seria muito mais complicado elaborar um plano para ir contra o Reinhard. Um tiro de sorte não faria efeito, né? Vai dar até um medo de ter realmente esse Subaru, porque, cara, ele é simplesmente o Batman. Ele pensou minimamente em tudo. E como o Subaru presumiu que o Otto seria o pior dos piores para o seu plano, simplesmente porque ele perguntou para os outros amigos do Subaru. A Petra, o Roswald, a Ren, a Emília, a Beatriz, etc, rapaziada. Todo mundo respondeu que era o Otto. E agora que a Shaula tinha voltado depois de finalizar o Garfield, ela precisou de mais um tempinho, o Otto, depois de ter chamado o Natsuki de farsante e mandar ele naquele lugar, a Shaula dava o golpe final. Mas uma voz dizia que era só até ali que eles iriam chegar. Esse era o Reinhard, rapaziada, que não acreditava no que estava acontecendo. Ele até perguntava ao Subaru se a razão daquilo tudo tá acontecendo era a garota ao seu lado estar o manipulando. Onde o mesmo respondia que não, que ela não tinha inteligência para isso, e que todas as decisões até aquele momento foram tomadas pelo próprio Subaru. E uma coisa o Subaru deixa claro aqui, que apesar dos apesares, por mais que seja difícil, ele voltará para recuperar as partes de Subaru Natsuki que estavam dentro do Reinhard. Pois é, o Subaru declarava ali mesmo que poderia demorar, mas ele iria voltar para acabar com a vida do Reinhard. Mas, rapaziada, vocês devem estar se perguntando o porquê do Reinhard não ter acabado com o Subaru e com a Shaula naquele momento. Acontece que o Subaru logo em seguida diz que a Felt deve ter dado um jeito de fugir. E mesmo nessa situação, rapaziada, o Subaru demonstrava que o seu preparo, e ele já sabia muito bem que o Reinhard não iria fazer nada contra ele. Tudo porque ele já sabia em um dos lugares onde a Felt estaria abrigada. Então ele só manda a Shaula se virar para lá e dá um tiro. E logo após fazer isso, né, o Reinhard disparava naquele mesmo local onde a Shaula tinha atirado. Então, graças à preocupação que ele tinha com a Felt, ele acabou priorizando a Felt em vez do Subaru e da Shaula. E após ter feito o Reinhard recuar, o Subaru e a Shaula faziam a mesma coisa. E após aquilo ter ocorrido, se passa um tempo, onde mais um incidente envolvendo o Subaru e a Shaula acontecia. Dessa vez perto de Logunica, onde aquela mesma garota que o Subaru tinha feito a sua pergunta no início do vídeo, de qual era o seu nome, havia sido atacada. Só que quem estava falando com ela naquele momento era o Reinhard, e ela respondia dessa vez que quem tinha feito tudo aquilo era um homem e uma mulher. Enquanto o Reinhard finalmente tomava conhecimento daquela situação, o Subaru junto da Shaula presumiam que ele tinha encontrado a garota agora. E agora, por fim, qual será o seu último objetivo? O Subaru revelava que depois disso tudo, ele vai utilizar o retorno através da morte, e que finalmente ele iria ser aquele Subaru que eles estavam esperando que ele fosse. Porém, aquilo só iria acontecer quando ele finalizasse o Reinhard e logo em seguida a Shaula. E longe disso assustar a Shaula, né? Obviamente, no caso, ela até via uma vantagem nisso, dizendo que ela seria a última mulher do seu mestre. E rapaziada, e assim ele continuará fazendo a sua jornada nesse novo mundo do zero. Essa foi a Rota da Gula. Pois é, rapaziada, que historinha do cacete, hein, mano? Sendo sincero aqui com vocês. Meio que ela encerra em aberto, né? Não mostra se o Subaru conseguiu de fato acabar com o Reinhard, mas também, né, não mostra que ele falhou ao derrotar o Reinhard. Meio que a gente fica nessas duas. Me diz aí o que vocês acharam dessa história. Eu sinceramente adorei cada parte dela. Eu não consegui desenrolar muito sobre ela, até porque é muita coisa. Porém, o que era mais importante eu acabei abordando aqui nesse vídeo, beleza? Só peço para vocês deixarem um like aqui nesse vídeo, ou se você estiver vendo no TikTok, deixa aí o seu coração para ajudar esse CLT aqui. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Valeu, falou!